Irmãos em Cristo Jesus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Estamos iniciando mais uma Palavra de Deus para hoje. Hoje, dia 8 de setembro de 2020, um dia, início de semana, pós-feriado, e nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor. Hoje nós vamos falar a respeito das características de quem espera no Senhor. Eu quero que você peça a Deus para que Ele fale contigo nesta noite. Você que tanto aguarda uma palavra do Senhor, eu peço que você peça para Ele que Ele esteja falando contigo esta noite, em nome de Jesus. Senhor Deus, eterno, soberano Pai, nós te louvamos, te engrandecemos, Pai, porque só Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Te pedimos ao Senhor, fala conosco essa noite em nome de Jesus. Dai-nos, ó Pai, o alimento diário. Graça nós te damos ao Senhor. Amém. Glórias a Deus. 5 características de quem espera no Senhor. Vamos ler em Salmo 27, os versos 13 e 14. Salmo 27, versos 13 e 14. Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. O verbo esperar está também ligado, é sinônimo da palavra esperança. E a primeira característica que nós vamos falar de quem espera no Senhor é que nós devemos ter esperança. Para tanto, nós te perguntamos, o que é esperança? Esperança é a tendência do espírito para considerar como possível a realização daquilo que se deseja. Isso é esperança. A tendência do espírito para considerar como possível a realização daquilo que se deseja. No sentido teológico, a palavra esperança é o mesmo que confiar. Confiar no Deus que nunca falha. Nós que acreditamos e servimos a Deus, temos condições de ter uma esperança maior e melhor do que qualquer pessoa. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. 1 Pedro 1, 3, 4. Em Jesus Cristo nós fomos gerados de novo para uma vida de uma viva esperança. E essa esperança nos remete a um estado muito maior. Não apenas a esperança de que Deus vai resolver os problemas aqui na terra. Coisa muito mais além. Essa esperança nos remete a crer que um dia todo o nosso sofrimento vai acabar. Em Romanos 12, 12, o apóstolo Paulo diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Você tem que viver alegre, porque a qualquer hora e a qualquer momento Deus pode agir para resolver aquilo que tanto te aflige. A segunda característica de quem espera no Senhor é a paciência. A pessoa paciente
suporta dor, infortúnio, inconveniências, sem queixa e com resignação. Ou seja, sabe esperar de maneira serena e tranquila. Aí você vai perguntar, mas pastor, como esperar se eu não estou vendo a resposta? Se eu não estou vendo a saída? Isso mesmo, exatamente porque você não está vendo é que deve ter paciência. Deus falou, está falado, ele vai cumprir. Paulo diz em Romanos 8:25, mas se esperamos o que não vemos com paciência, esperamos. Aí você vai novamente falar, pastor, no meio a tanta tribulação, eu tenho que manter a calma? E eu te respondo sim, pois no mesmo versículo de Romanos 12, a palavra diz assim, sede paciente na tribulação e persevere na oração. Então nós em toda e qualquer circunstância, nós temos que ser perseverantes na oração e pacientes na hora da tribulação. Mas como eu não vou conseguir? Tenho medo de ser derrotado. Talvez você nunca tenha lido no Salmo 40. E eu te aconselho. Salmo 40, nos versos 1 ao 4, a palavra do Senhor diz assim, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico em minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita o soberbo, nem se desviam para a mentira. Então nós temos que ter esperança e paciência. A terceira característica é que nós não devemos tomar decisões precipitadas. Porque as decisões precipitadas, elas são baseadas na lógica e no entendimento humano. E sem dúvida nenhuma, quando nós tomamos decisões precipitadas e sem a direção de Deus, nós vamos nos prejudicar. Aqui eu lembro de Abraão, em Gênesis 16:10. Deus prometeu fazer dele uma nação, mas ele e Sara não esperaram o tempo de Deus. A palavra do Senhor diz assim, diz-lhe mais o anjo ao Senhor, o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua descendência, e que não será contada por tão numerosa que será. Em Gênesis 16:2, a palavra do Senhor diz assim, e disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. E aí é que está a decisão precipitada. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Sarai agiu pela lógica humana. E por ela agir pela lógica humana, induziu a Abraão a tomar uma decisão precipitada. E o resultado todos nós sabemos. Lembramos também do rei Saul. Se nós olharmos na história, em 1 Samuel 13, o profeta não chega para o sacrifício e o rei fez sem poder, pois isso era proibido a qualquer um que não fosse o sacerdote. E esperou Saul 7 dias, até ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gigal, o povo se dispersava dele.
Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Só que Saul não podia ofertar. Mas uma decisão precipitada que leva a consequências terríveis. Sempre que nós tomamos uma decisão precipitada, nós passamos e sofremos as consequências. Ambas as histórias que nós vimos aí acima têm lógica, mas entenda, tem a lógica humana. E a lógica humana não tem nada a ver com obediência a Deus. Sempre que Deus te pedir para fazer alguma coisa, faça. Temos que tomar muito cuidado para não tomar decisão precipitada. Se Deus ainda não falou nada, temos que simplesmente esperar nele. A quarta característica é exatamente em cima do esperar nele. A característica de quem espera no Senhor. A quarta característica que nós vamos definir aqui é a de não murmurar. Murmurar é falar mal de alguém, de alguma coisa, é difamar, desacreditar, queixar-se em voz baixa, lamentar-se, conversar às escondidas de alguém, cochichar, resmungar. Tudo isso é murmuração. Murmurar é algo que nos impele a pecar. E quando nós pecamos, nos afastamos de Deus. E com isso também de todas as bênçãos que Ele tem preparado para nós. Se você murmurar, pode começar a buscar tudo de novo. Até que Deus veja que realmente você está redimido do erro de ter murmurado. A quinta característica é a ansiedade. Ansiedade é a dificuldade de respiração, é opressão, é angústia, é inquietação de espírito, é desejo veemente, é impaciência. Em níveis normais, a ansiedade estimula a sua imaginação e o seu raciocínio. Certa dosagem de ansiedade é até benéfica ao homem. Porém, quando a ansiedade é excessiva, é daquelas que entra hora e sai hora, entra dia e sai dia. Parece que a pessoa vai ter um ataque cardíaco. Parece que uma cavalaria está dentro do seu coração. O coração vai a mil. A pessoa sua frio, não come direito, não dorme. Muitas vezes tem pesadelo, vive preocupado, perde a calma, fica irado e tal, e tal, e tal, e tal. Isso é ansiedade. E eu pergunto, será que você é ou está assim? E me responda, será que isso faz bem? A conclusão que nós tiramos dessas 5 características é que, com certeza, muitas outras características que indicam que existem, né? Muitas outras características que identificam as pessoas que esperam em Deus. Afinal, a Bíblia, ela é uma fonte inesgotável de virtudes. Porém, quando eu quis destacar estas 5 características, é porque eu considerei que elas são as mais importantes para nós sermos verdadeiramente considerados pessoas que confiam em Deus. Creio que se faltar uma delas, nós não seremos capazes de ver o que Deus tem reservado para nós que o amamos. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2,9: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam.
Meu irmão, se você chegou até aqui acompanhando o par e passo dessas 5 características, eu vou orar a Deus para que Ele lhe dê entendimento e força para buscar e permanecer firme nas promessas. Eu lhe sou muito grato por você ter ouvido até agora e por você estar se esforçando para entender. Permaneça firme na promessa do Senhor, ainda que você esteja no meio do vale, no meio do deserto e passando por muitas tribulações. Não esqueça, só Deus pode te ajudar. Só Deus que vai te ajudar. Deus está esperando o momento certo, a hora exata, para Ele liberar as suas bênçãos. Os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Não se abalam, permanecem para sempre. Então, esse momento que você hoje está passando, creia, é somente uma prova de que Deus está fazendo para te aprovar como uma pessoa que verdadeiramente espera no Senhor. Persevere em oração. Continue nessa sua fé. Reúna e busque para você essas características, que são a de ter esperança, ter paciência, não tomar nenhuma decisão precipitada, e, acima de tudo, não murmurar e deixar de ser ansioso. O próprio Senhor falou assim: não ficais ansiosos por coisa alguma. E quando Jesus nos falou isso, é porque Ele já tinha a solução para a sua bênção, para o seu problema. Ele já tinha bênção para o seu problema. Então, aguarde no Senhor. Aguarde no Senhor, que você vai ver que a Shekinah de Deus te segue. Deus te abençoe. Deus te dê uma ótima semana, te dê uma ótima noite. Que você tenha uma noite de descanso. Que você tenha uma semana produtiva. Que você continue esperando no Senhor. Porque é o que nos fortalece, o que nos dá certeza de vitória, o que nos dá esperança, o que nos traz calma, tranquilidade, paz, é saber que nós esperamos no Senhor Deus Todo-Poderoso. Espere no Senhor, aguarde no Senhor, não saia da sua posição, mantenha sua fé, que o Senhor há de te abençoar, em nome de Jesus. Repito, a Shekinah de Deus te segue. Fica com Deus. Te espero amanhã, às 19h30, aqui no Facebook, canal BLL-Melquiades Gomes Júnior, e logo após no YouTube, canal Luiz Melquiades Gomes Júnior, Palavra de Deus para hoje. Se inscreva, dê sua opinião através dos comentários, acione o sininho das notificações, curta e
compartilhe e divida isso com seus parentes, vizinhos, amigos, para que a palavra de Deus seja cada vez mais divulgada e alcance os horizontes mais longínquos. Que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão consoladora do Espírito Santo de Deus esteja conosco, hoje e sempre. Deus te abençoe, receba meu beijo, um forte abraço. Saiba, eu te amo em Cristo Jesus. Te espero amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus.